Hoje eu vou te contar algumas lendas que são amaldiçoadas, então fica nesse vídeo por sua conta e risco, depois não vai dizer que eu não te avisei. Se você não me conhece, oi, eu sou a Nath, se você gosta de conteúdos relacionados ao terror, não esquece de curtir, compartilhar, já se inscreve e já ativa o sininho porque tá tendo vídeo aqui toda semana. Tek-Tek é uma lenda bem conhecida e existe uma versão, inclusive, em que ela se chama Kashima Reiko. A Kashima era uma mulher extremamente bonita, ela tinha longos cabelos pretos e ela sempre tinha a mesma rotina, ela ia pro trabalho e ia pra casa e tá tudo certo como a maioria de nós fazemos. Mas acontece que um dia a sua beleza chamou a atenção de pessoas mal intencionadas e esses homens tentaram fazer coisas com ela, se é que você me entende. A Kashima conseguiu correr daquela situação horrorosa, mas acontece que ela correu direto para os trilhos do trem. O trem acabou passando e a Kashima ficou. Só que somente metade do seu corpo foi encontrado. As suas pernas simplesmente desapareceram. Os homens que causaram aquele acidente acabaram fugindo. A Kashima não aceitou toda aquela situação e voltou para poder se vingar daqueles homens. E ela se vingou. Só que a vingança continuou. Ela sempre aparecia durante a noite para pessoas aleatórias e era sempre procurando as suas pernas. Em outras versões é dito que ela aparece com uma onde ela roubaria as pernas das suas vítimas para poder colocar no lugar das suas que ela não encontrou. Mas fato é que a Kashima ainda sente muita raiva e as pessoas que sabem de sua lenda estão condenadas a serem perseguidas por ela uma hora ou outra. E você sabe o que acontece caso você bata de frente com a Kashima. Inclusive, ela é conhecida pelo nome de Tek-Tek porque Tek-Tek é o barulho que ela faz quando ela se move com as mãos. A única maneira de sobreviver a Tek-Tek ou a Kashima Reiko é passando a história adiante. Então passe a história adiante. Dizem que há muito tempo atrás um garoto estava tendo o mesmo sonho sempre. Ele sonhava que estava numa escola super escura, só que aquela não era a escola dele. Era uma escola diferente e pouco a pouco ele foi percebendo que a escola mais parecia um labirinto do que qualquer outra coisa. De alguma maneira, o garoto conseguiu chegar no terceiro andar. Só que chegando no terceiro andar, ele escutou um relógio e logo em seguida escutou passos de alguém. Mas eram passos de alguém que parecia que estava com pressa, sabe, que a pessoa estava correndo. O garoto começou a sentir muito medo daquela situação e começou a correr como se não existisse outro dia. Só que aqueles passos estavam cada vez mais próximos dele. Até que uma criatura medonha apareceu bem na frente do garoto e apagou ele. O garoto acordou então em uma das salas e quando ele viu o que tinha ali, ele ficou aterrorizado. Isso porque aquela sala estava cheia de corpos. E eles estavam de maneiras que eu nem posso sonhar em descrever aqui. O garoto correu, mas dizem que ele nunca acordou desse sonho. Dizem que ele tá até hoje correndo da tal criatura. Isso se você for uma pessoa otimista e acreditar que ele ainda tá correndo da criatura. Mas lembra que eu te falei que esse é um vídeo de lendas amaldiçoadas? Acontece que se você não passa essa história adiante, você também vai ter o mesmo sonho do garoto. E eu acho que você já sabe qual que vai ser o seu destino final. Mainak é uma lenda da Tailândia e dizem que há muito tempo atrás uma mulher era casada com um soldado. Esse soldado teve que ir a trabalho resolver uns certos conflitos, se é que você me entende, mas a Nak ficou sozinha em casa e ela estava grávida. Depois de algumas semanas, a Nak acabou entrando em trabalho de parto, mas infelizmente nem ela e nem o seu filho conseguiram sobreviver. O seu marido voltou e deram a infeliz notícia de que a sua esposa e o seu filho jaziam falecidos. Só que com um porém, as pessoas da cidade diziam que era comum que você visse o espírito de Nak procurando o seu filho e o seu marido. O homem, é claro, não acreditou, mas ele ficou devastado com a notícia e entrou em profunda tristeza. Depois de alguns dias, ele de fato acabou vendo o espírito da sua mulher falecida. Ele procurou o templo da cidade para ver se eles podiam resolver a sua situação. E no templo, eles só conseguiram selar metade da alma de Nak. A outra metade ficou vagando por aí. E essa outra metade era a metade que tinha mais raiva de toda a situação que havia acontecido. E essa, inclusive, foi a metade que veio buscar a alma do seu marido. Dizem que aqueles que sabem da história de Mainak estão condenados a serem assombrados e depois pegos por ela. A única maneira de sobreviver a Nak é passando a história adiante, assim como os outros que eu contei aqui. Então passe adiante. Há um tempo atrás, umas pessoas começaram a receber um e-mail muito estranho.
E no e-mail estava escrito Deus te ama. A pessoa abria esse e-mail e aí de repente tava a foto do Smiley Dog bem na cara dessa pessoa. E ali embaixo um texto escrito: agora você está amaldiçoado e você tem que passar essa mensagem adiante. É claro que na época ninguém levou isso a sério, até que o pessoal começou a jogar nos fóruns e perguntar quem afinal de contas era o Smiley Dog. Alguns internautas acabaram respondendo de que aquele era de fato uma mensagem amaldiçoada e que sim, você tinha que passar ela adiante. Isso porque aqueles que foram teimosos e não acreditaram no Smiley Dog disseram que em um dia você começa a sentir muita dor de cabeça. Já no segundo dia você vai ter uma dificuldade para dormir e pode até ter uma paralisia do sono. No terceiro dia você vai começar a ver alguns vultos e vai até sentir uma presença estranha dentro da sua casa. Já no quarto dia você vai ver o próprio Smiley Dog. E não vai ficar só nessa de ver não, tá? No sétimo dia ele vai buscar a sua alma. E eu acredito que você já sabe qual que é o destino dessa alma. Então passe a palavra adiante. Bom, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever e compartilha com quem você gosta. E passe a palavra adiante. Até a próxima. Fui!